Bora lá! Hoje a gente vai mergulhar num diagnóstico que, olha, gera muita confusão. O tal do transtorno do espectro autista de nível 1. Sabe aquela situação que parece não fazer sentido? Uma pessoa super inteligente, brilhante mesmo, mas que simplesmente não consegue se manter num emprego? Pois é a partir desse paradoxo que muita gente percebe que a nossa conversa começa. Como pode alguém ser tão bom em certas coisas e ao mesmo tempo ter tanta dificuldade no dia a dia? Para a gente entender isso de verdade, a gente precisa ir direto na fonte, né? E a fonte aqui é o DSM-5-TR. Pensa nele como o manual oficial que os profissionais de saúde usam para fazer diagnósticos psiquiátricos. Então, para começar, é super importante a gente dar um passo para trás e entender uma coisa. O diagnóstico mudou, e mudou bastante com o tempo. Olha só, até 2013 a coisa era bem diferente. O manual antigo, o DSM-4, tinha um monte de caixinhas separadas. Tinha síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento, era uma confusão danada, porque cada um parecia uma coisa diferente. Aí de 2013 para cá, com o DSM-5, a abordagem que a gente tem hoje pegou todos esses termos antigos e colocou tudo debaixo de um grande guarda-chuva, o transtorno do espectro autista, ou TEA. A ideia foi reconhecer que, no fundo, todas essas condições têm uma base em comum, sabe? Ok, então o que define o diagnóstico de TA hoje em dia? A coisa toda se resume a, basicamente, duas grandes áreas de desafio. E aqui tem um ponto que, nossa, causa muita confusão. Nível 1 não quer dizer autismo leve, gente, não é isso. O termo técnico é exigindo apoio, ou seja, o nome já diz, a pessoa precisa de suporte por causa dos desafios que enfrenta. Para fechar um diagnóstico, a pessoa precisa ter dificuldades persistentes nessas duas frentes aí, comunicação social e, do outro lado, comportamentos que são mais restritos, repetitivos e inflexíveis. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Então, na comunicação social, é interessante. A pessoa pode falar super bem, montar frases perfeitas, o problema não é o vocabulário. O desafio está no que a gente pode chamar de dança da conversa. É o uso prático da linguagem para interagir socialmente, sabe? Iniciar um papo, responder de um jeito esperado, fazer amigos. Aí é que o negócio pega. E essa frase resume tudo de forma genial. A linguagem está preservada, mas a comunicação não. É exatamente isso. Ter as palavras é uma coisa. Saber usar essas palavras numa conversa que vai e volta de forma fluida, isso é outra história completamente diferente. Agora vamos para o segundo pilar, a inflexibilidade. Isso se manifesta como uma necessidade muito grande de rotina e uma dificuldade enorme com mudanças. E claro, isso acaba atrapalhando muito a vida. Sabe aquela dificuldade de mudar de uma tarefa para outra? Ou os problemas para se organizar, para planejar as coisas? Tudo isso vem daí e pode complicar muito a independência no dia a dia, na escola, no trabalho. E aí a gente volta para aquele paradoxo do começo, porque é aqui que a inteligência alta, muitas vezes, acaba mais atrapalhando do que ajudando na percepção do problema. Ela mascara a seriedade desses desafios que estão ali por baixo. Pensa num caso clássico, a universidade. A pessoa tem uma inteligência incrível, passa no vestibular, mas a taxa de abandono entre autistas é altíssima. E por quê? Não é por causa das matérias, é por causa de todo o resto. As demandas sociais, a necessidade de se organizar com horários que mudam, os trabalhos em grupo, tudo isso pode ser esmagador. Ou este outro exemplo que é, nossa, muito forte e bem real. Imagina alguém que fala 5 idiomas. 5, uma capacidade intelectual absurda. Mas essa mesma pessoa nunca conseguiu ficar mais de uma semana no emprego. Por quê? Porque não aguenta as demandas sociais do ambiente de trabalho. A conversinha no café, o jeito que o chefe dá feedback, são coisas que se tornam barreiras intransponíveis. E é por isso que essa frase é tão perfeita. A inteligência é um instrumento para compreender, não um instrumento para resolver. O ponto-chave é exatamente este. A pessoa pode entender, com a cabeça, com a lógica, como uma regra social funciona. Mas esse entendimento intelectual não apaga a dificuldade que ela sente lá no fundo para colocar aquilo em prática. Beleza. Agora, olhando um pouco para frente, como é que o diagnóstico está tentando evoluir para dar conta de toda essa complexidade? Então, o próprio sistema de níveis já é visto como algo limitado. A comunidade de especialistas sabe que ele não é detalhado o suficiente. Por isso mesmo, a expectativa é que ele seja substituído no próximo grande manual de diagnóstico, o CID-11, que é usado no mundo todo. A ideia é ter um sistema diferente, mais completo. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? Uma reflexão.
Como é que a gente pode dar um suporte melhor para essas necessidades que, na maioria das vezes, a gente nem consegue enxergar? No fim das contas, entender o autismo nível 1 não é ficar preso em rótulos. É sobre reconhecer que existem necessidades de apoio que são muito reais, muito profundas, mesmo que sejam invisíveis aos olhos.